Fazem já alguns encontros que nós estamos trabalhando o tema da consciência. E vamos focar hoje na questão da relação da consciência com o tempo. O tempo é um recurso que nós temos, que é dos mais difíceis de administrar e, ao mesmo tempo, tem as regras mais simples. Porque tempo não se vende, tempo não se empresta, tempo não se devolve, tempo não se guarda para depois, né? Ou você. E, nesse sentido, é um recurso completamente diferente de todos os demais que a gente tem, mas a gente precisa de consciência desse processo e entender, né, como fazer, então, o melhor uso dele. Vamos começar com uma frase do Rubem Alves, né, que conecta justamente, né, essa tendência que nós temos sempre ficar projetando a felicidade ou a alegria, que ele chama aqui, para depois. Né? Diz ele assim: a gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, ou do casamento, ou de um nascimento, ou de uma viagem, ou de uma promoção, ou de ganhar na loteria, ou da próxima eleição, ou de uma nova casa, ou da separação, ou da nossa aposentadoria. E ela não chega, porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. Não dá para ficar alegre em nenhum momento, a não ser esse que a gente está vivendo. Essa consciência, né, de que o tempo, apesar de ter essas características, né, que a gente estuda nas ciências físicas, na mecânica, e que o relógio que todo mundo usa nos mostra, né, ele passar de forma regular. Na verdade, a nossa vivência, ela não segue essa regra. O Sêneca já registrou isso, né, quando diz que é muito comum acontecer de justamente quem viveu muito ter vivido pouco. No sentido de que não é porque ficou muito tempo aqui no planeta que de fato todo mundo tenha tido uma vida rica e alegre. Né? Muitas pessoas ficam muito tempo e não aproveitam. Esse mesmo conceito ele aparece também em personagens de cinema, né? O Mestre Yoda, né? Personagem que todo mundo conhece, diz que é difícil de ver. Sempre em movimento o futuro está. Ele nunca chega, né? A gente sempre vive no momento atual e o futuro vem depois. Outra questão que a gente precisa debelar, essa questão aqui citada pelo Gandhi, né? Então, isso mostra que não é um fenômeno recente, mas a gente tem essa percepção, né, que na nossa vida a velocidade com que as coisas acontecem vem sendo cada vez maior. E o Gandhi nos ensina que a vida é mais do que o simples aumento de sua velocidade. Isto é, a gente precisa se adaptar a esse entorno que tem essa característica, mas apenas isto não é viver. E o rabino Newton Bonder nos ensina que, pelo contrário, né? Onde há muito movimento, há menos tempo. Todo mundo sabe que quando a gente tem um monte de coisa para fazer, aquilo que realmente interessa, a gente acaba ficando sem tempo. Se a gente quiser colocar isso em termos mais poéticos, né, temos aqui uma frase do Ralph Emerson, poeta americano que já citamos muitas vezes, que diz assim: cada momento do ano tem uma beleza própria, uma pintura que nunca foi vista antes e jamais será vista novamente. Assim também é com cada momento de nossa vida. Então, ele ensina a gente a observar, né? Cada momento, assim como acontece na natureza, é único. Esse conceito também é trabalhado pelo Menachem Morgenstern, um rabino do início do século XIX, né? Que nos ensina que o que há de mais essencial neste mundo é aquilo que a gente esteja fazendo
no momento. Essa questão, ela é tratada, né, por lideranças aí religiosas há muitos séculos. O Buda já tratou disso também. Ele disse que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Ele complementa ainda dizendo: não se esqueça que os instantes que você vive aqui e agora e as pessoas que você convive aqui e agora são os mais importantes da tua vida, porque são os únicos reais. Tem os que já foram, tem os que virão, mas nós não estamos convivendo com eles. Se a gente quiser exagerar um pouquinho, que nem o Henry Mencken, jornalista americano, fez, né? Nós podemos dizer que estamos aqui e este é o nosso agora. Fora este, além disso, todo o nosso conhecimento sobre o que já veio, o que pode vir, é, na verdade, diz ele, uma ilusão. É uma construção que está na mente de todos nós, mas que, de fato, não existe. O Jim Rohn, né, palestrante motivacional, empresário americano, que também já citamos muitas vezes, transforma essa mesma questão nessas palavras que estão aí na tela, dizendo que a felicidade não é para ser adiada para o futuro. A felicidade é algo que você tem que projetar para o presente. Ser feliz agora. E tem duas frases que são semelhantes, né, que tem a ver justamente com a tomada de consciência desse processo do tempo. A primeira delas é do Confúcio, né, um chinês antigo, aí, nós já citamos também muitas vezes, que diz que todos nós temos duas vidas. E ele explica. A segunda começa quando percebemos que só temos uma. Né? Quando a gente é jovem, a gente não tem essa consciência, né, de que a gente só tem uma vida. A gente acha que vai estar aqui para sempre. Então ele ensina que quando a gente perceber isso é que de fato começa a segunda vida. E esse mesmo conceito foi enunciado pelo Mark Twain de uma forma um pouco mais irônica ou sarcástica, quando ele diz assim, que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu, quando a sua vida biológica de fato começou, e o dia em que você descobre o porquê. Quando você descobre o motivo de estar por aqui. A gente tem mais uma explicação sobre esse conceito do agora, né, do Santo Agostinho, né, do século IV, né, já da nossa contagem aí dos anos, e que está alinhado com todos esses conceitos que nós já apresentamos. Diz ele assim: nem o futuro, nem o presente existem. Nem se pode dizer que os tempos são três: passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são o presente que já passou, o presente do presente e o presente do futuro, né? O presente que ainda vai vir. E estes, diz ele, estão na alma, não os vejo alhures em nenhum outro lugar. O presente do passado é a memória. O presente do presente, né, que nós chamamos de agora, é a percepção, é aquilo que a gente recebe através dos nossos sentidos. E o presente do futuro, ele conclui, é a expectativa, é aquilo que a gente imagina que vai vir a acontecer. E vamos concluir hoje com essa frase da Pema Chodron, né, uma religiosa de linha budista americana contemporânea, que nos alerta que
a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa situação de controle do tempo que ela nos explica dizendo o seguinte: achamos que se apenas meditássemos, corrêssemos ou comêssemos uma comida perfeita, então tudo seria perfeito. Mas, do ponto de vista de quem está acordado, isso é a morte. Buscar segurança ou perfeição, regozijar-se por se sentir confirmado e completo, independente e confortável, é um tipo de morte. Não tem ar fresco. Não há espaço, nesse caso, para algo entrar e interromper tudo isso. Estamos, então, matando o momento, controlando nossa experiência. Esse alerta vale, né, para aquelas pessoas que buscam organizar os mínimos detalhes, né, de todas as atividades para ficar no ambiente, numa rotina ao longo do tempo 100% previsível. E ela nos alerta que isso é a morte, porque a gente elimina a possibilidade de evoluirmos, nesse caso, através de novas experiências. E para fechar hoje, então, se a gente conseguir entender e trabalhar tudo isso na prática, temos aqui o ensinamento do Sri Chinmoy, um religioso hindu, né, viveu no século XX, faleceu não faz mais tanto tempo, que nos ensina que o paraíso não é um lugar, não é um local, mas é um estado de consciência. Quando a gente conseguir atingir esse estado, então, a gente estará no paraíso.